Em dezembro de 2022, a restauradora de documentos antigos, doutora Beatriz Campos, estava organizando uma doação recente de cartas e fotografias do século XIX para o Arquivo Histórico do Rio de Janeiro, quando deparou-se com uma imagem que a fez pausar completamente seu trabalho. Era um daguerreótipo de 3 irmãos, 2 homens e uma mulher, todos visivelmente idosos, posicionados diante de uma construção de taipa com telhado de sapé. A imagem estava marcada no envelope original, 1891, província do Rio de Janeiro. À primeira vista, tratava-se de um registro comovente, porém aparentemente comum, de irmãos de origem humilde no final do período imperial. Os 3 usavam vestimentas sóbrias, típicas de trabalhadores rurais da época. Seus rostos exibiam marcas profundas de muitas décadas vividas, expressões graves, características dos retratos oitocentistas. Estavam dispostos em formação triangular diante da entrada de sua moradia, em composição que emanava dignidade, apesar da evidente modéstia de suas condições materiais. Mas existia algo naquele daguerreótipo que não se ajustava perfeitamente. Algo que Beatriz não conseguia determinar de imediato, mas que gerava a sensação de estar observando algo excepcional, camuflado sob a aparência de ordinário. Ela havia analisado centenas de fotografias do Brasil monárquico durante seus 15 anos de carreira. Conhecia as convenções estéticas da época, os estilos de vestuário, os tipos de construções, as técnicas de captura de imagem. E havia algo naquela fotografia em particular que a perturbava de maneira inexplicável. Beatriz ampliou digitalmente o daguerreótipo, escrutinando cada pormenor com atenção obsessiva. As roupas dos irmãos eram simples, mas de qualidade aceitável, sem remendos visíveis ou desgaste extremo. A construção atrás deles era modesta, mas não miserável, edificada com técnicas tradicionais de taipa que eram comuns no interior fluminense. A porta de madeira apresentava sinais de uso, mas mantinha-se em condição razoável. Não havia nada evidentemente irregular na composição. Mas então, Beatriz percebeu algo que acelerou seu pulso: os rostos dos 3 irmãos. Ela havia inicialmente presumido que eram pessoas idosas, provavelmente entre 65 e 75 anos em 1891. Mas ao examinar meticulosamente as características faciais, as rugas de expressão, a textura da pele perceptível, mesmo na fotografia antiga, ela começou a questionar sua avaliação inicial de idade. Aquelas pessoas não pareciam ter 65 ou 75 anos, pareciam significativamente mais velhas. Beatriz utilizou software especializado para a análise de imagens históricas, ferramentas desenvolvidas para auxiliar na datação de fotografias e estimativa de características das pessoas retratadas. Ela solicitou ao programa que analisasse as características faciais e calculasse as idades dos 3 irmãos. Os resultados a surpreenderam completamente. Baseando-se em análise de linhas faciais, textura de pele, postura corporal e outros marcadores biológicos visíveis no daguerreótipo, o software estimava que as pessoas tinham entre 90 e 102 anos quando a fotografia foi capturada. Se a datação de 1891 estava correta e se a estimativa de idade do software era acurada, aquilo significava que os irmãos haviam nascido entre 1789 e 1801. Eles teriam vivido através de praticamente todo o século XIX brasileiro. Teriam nascido durante o período colonial final, quando o Brasil ainda pertencia ao Império Português. Teriam sido crianças ou jovens adolescentes quando Dom João VI chegou ao Brasil em 1808. Teriam sido adultos durante a independência do Brasil em 1822. Teriam atravessado todo o período do Império Brasileiro e estariam ainda vivos, extremamente idosos, mas aparentemente em condições de saúde razoáveis, 2 anos antes da proclamação da República em 1891. Beatriz sentiu um arrepio percorrer sua espinha.
Se aquelas pessoas realmente possuíam essa idade extraordinária, elas representavam conexão viva com o período histórico que geralmente conhecemos apenas através de registros escritos e narrativas indiretas. Elas haviam testemunhado quase um século inteiro de transformações históricas no Brasil. Mas quem eram elas? Por que haviam sido fotografadas? E, principalmente, como haviam conseguido alcançar idade tão avançada em uma época em que a expectativa de vida era dramaticamente mais curta do que atualmente? Ela encaminhou o daguerreótipo e sua análise preliminar para seu colega, o historiador demográfico Dr. Roberto Andrade, especialista em padrões de mortalidade e envelhecimento no Brasil histórico. Ela escreveu: encontrei daguerreótipo excepcional de 3 irmãos que aparentam ter idade extraordinária para 1891. Se a análise está correta, podem estar entre as pessoas mais velhas já fotografadas no Brasil do século XIX. Necessito de sua expertise demográfica para contextualizar esta descoberta. A resposta chegou rapidamente. Visitarei o arquivo amanhã. Se eles realmente tinham a idade que você está estimando, isso representa descoberta histórica de importância significativa. Longevidade extrema era excepcional no século XIX, especialmente entre pessoas de classes trabalhadoras. Antes de prosseguirmos com esta descoberta excepcional, preciso fazer uma solicitação importante. Se você valoriza investigações históricas que desvendam histórias fascinantes ocultas em fotografias antigas, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Este trabalho de pesquisa histórica só é viável com seu apoio. E conte-me nos comentários de onde você está assistindo, escreva sua cidade e país. Nossa comunidade global se conecta através da paixão por histórias do passado. Quando Roberto chegou ao arquivo no dia seguinte, trouxe consigo décadas de experiência em estudar padrões demográficos no Brasil histórico. Ele havia publicado pesquisas sobre expectativa de vida, mortalidade infantil, epidemias e envelhecimento em diferentes períodos e regiões do país. E ele sabia que longevidade extrema, viver além de 90 ou 95 anos, era fenômeno raríssimo no Brasil do século XIX. Ao examinar o daguerreótipo, Roberto concordou com a análise de Beatriz. Estas pessoas são muito idosas, ele disse. Observe as características físicas, a curvatura acentuada da coluna, que é visível mesmo através das vestimentas, sugerindo osteoporose em estágio avançado, comum em idades muito avançadas. A forma como estão posicionados, com leve inclinação anterior, típica de pessoas de 95 anos ou mais. A textura da pele do rosto e das mãos, perceptível mesmo neste daguerreótipo antigo. Tudo sugere idade muito avançada, mas Roberto também identificou algo que Beatriz havia deixado passar. Olhe para o posicionamento deles. Ele disse apontando para a fotografia ampliada. Veja como estão organizados espacialmente. Não estão simplesmente agrupados de forma casual. Estão deliberadamente posicionados em hierarquia de idade, com o homem mais alto no centro, provavelmente o mais velho, flanqueado pelos outros 2. E observe, nenhum deles usa adornos ou joias. Para pessoas dessa idade na época, especialmente se tivessem tido família, seria comum usar algum tipo de objeto sentimental. A ausência é significativa. Beatriz e Roberto sabiam que tinham em mãos não apenas daguerreótipo interessante, mas possível evidência de história extraordinária. Eles precisavam descobrir quem eram aqueles irmãos, onde exatamente viviam e como haviam conseguido alcançar idade tão avançada em época em que isso era extremamente raro. A investigação que iniciaram revelaria a história que era, nas palavras de Beatriz, verdadeiramente extraordinária. A primeira tarefa era identificar quem eram os irmãos. A anotação no envelope mencionava 1891, província do Rio de Janeiro. Mas isso era território extenso. A província do Rio de Janeiro era uma das mais populosas do Império Brasileiro, com população rural dispersa em múltiplos municípios. Eles precisavam de mais pistas.
Beatriz examinou o daguerreótipo novamente, desta vez focando no contexto físico em vez das pessoas. A construção atrás dos irmãos tinha características arquitetônicas específicas, paredes de taipa, técnica de construção que era comum em certas regiões do interior fluminense, mas não em outras. A porta de madeira tinha estilo específico de construção com tábuas verticais, que era típico de carpintaria tradicional portuguesa, adaptada ao Brasil. O terreno visível ao redor da construção mostrava vegetação que parecia ser típica de região de transição entre Mata Atlântica e campos, característico de áreas específicas do Rio de Janeiro. Roberto sugeriu que procurassem registros de pessoas com longevidade excepcional no Rio de Janeiro. No final do século XIX, ele sabia que autoridades provinciais ocasionalmente mantinham listas de pessoas muito idosas em suas jurisdições, especialmente quando chegavam a idades consideradas notáveis. Era prática que servia parcialmente para propósitos administrativos e parcialmente como curiosidade social. Nos arquivos da Assembleia Provincial do Rio de Janeiro, encontraram um relatório de 1890, um ano antes do daguerreótipo, que listava casos notáveis de longevidade na província. O documento mencionava várias pessoas que haviam alcançado idades de 88, 93 ou até 98 anos, com breves notas sobre suas localizações e circunstâncias. Uma entrada específica fez Beatriz e Roberto se inclinarem simultaneamente com interesse súbito. Município de Vassouras, Distrito Rural de Sacra Família. Os irmãos João, Pedro e Rosa, nascidos, segundo relatos locais, entre 1793 e 1797, portanto, com aproximadamente 93 a 97 anos em 1890. Residem em pequena propriedade rural herdada de seus pais, vivem de agricultura de subsistência e produção artesanal de cestos. Notável que os três mantêm saúde razoável, apesar da idade extremamente avançada. Nunca contraíram matrimônio, viveram juntos toda a vida. As peças começavam a se encaixar. Três irmãos que nunca casaram, o que explicava a ausência de objetos pessoais ou joias. Aproximadamente 93 a 97 anos, em 1890, o que os colocaria em cerca de 94 a 98 anos, em 1891, quando o daguerreótipo foi capturado. Residentes de área rural do Rio de Janeiro, consistente com a arquitetura modesta visível na fotografia. E, principalmente, eram conhecidos localmente por sua longevidade excepcional, o que poderia explicar por que alguém teria se dado ao trabalho e à despesa de fotografá-los. Beatriz e Roberto viajaram para Vassouras, cidade histórica do Rio de Janeiro, que havia sido centro importante durante o período do café no Vale do Paraíba. O município ainda mantinha arquivos extensos do século XIX, incluindo registros paroquiais, documentos cartoriais e correspondências administrativas. Nos registros de batismo da Igreja Matriz de Vassouras, encontraram entradas que confirmaram a identidade dos irmãos. Data: 22 de abril de 1793. João, filho de Manuel Ferreira e Isabel Rosa, batizado nesta data. Data: 18 de setembro de 1795. Pedro, filho de Manuel Ferreira e Isabel Rosa, batizado nesta data. Data: 3 de novembro de 1797. Rosa, filha de Manuel Ferreira e Isabel Rosa, batizada nesta data. Os registros forneciam nomes dos pais, mas pouca informação adicional sobre a propriedade de terra do cartório local. Encontraram documentos mostrando que Manuel Ferreira, pai dos irmãos, havia possuído pequena propriedade rural no distrito de Sacra Família. Após sua morte em 1851, a propriedade havia sido dividida entre seus filhos, com João, Pedro e Rosa, recebendo conjuntamente porção que incluía a casa onde aparentemente ainda viviam em 1891, 40 anos depois. A longevidade extraordinária dos irmãos se tornava ainda mais impressionante quando contextualizada. Eles haviam nascido entre 1793 e 1797, durante o período colonial final. Haviam crescido durante primeiras décadas do século XIX, período de intensas transformações políticas e sociais no Brasil. Haviam sido adultos jovens durante a independência do Brasil em 1822.
haviam vivido todo o período imperial. Em 1891, aos 94 a 98 anos, ainda estavam vivos, saudáveis o suficiente para pousar para daguerreótipo, vivendo independentemente em sua propriedade rural. Mas como haviam conseguido viver tanto tempo? No Brasil do século XIX, especialmente entre população rural de recursos limitados, expectativa de vida ao nascer era de apenas 28 a 33 anos. Mortalidade infantil era devastadora. Doenças infecciosas matavam pessoas de todas as idades. Cuidados médicos eram extremamente frequentemente inadequada. Condições de vida eram árduas. Chegar aos 65 anos já era conquista significativa. Chegar aos 95 ou mais era quase impossível. Para entender como João, Pedro e Rosa haviam alcançado longevidade tão extraordinária, Roberto precisava contextualizar dentro do que se sabia sobre saúde e expectativa de vida no Brasil do século XIX. Ele havia estudado registros demográficos extensivamente e conhecia os padrões. A mortalidade infantil no Brasil oitocentista era catastrófica. Entre 30% e 35% das crianças morriam antes de completar 1 ano de idade. Outras 12% a 18% morriam entre 1 e 5 anos. Doenças como varíola, sarampo, coqueluche e disenteria ceifavam vidas jovens constantemente. O simples fato de João, Pedro e Rosa terem sobrevivido à infância já os colocava em minoria estatística significativa. Durante a adolescência e idade adulta jovem, mulheres enfrentavam riscos adicionais relacionados à gravidez e parto. Mortalidade materna era extremamente alta no século XIX brasileiro. O fato de que Rosa nunca havia casado e presumivelmente nunca havia engravidado pode ter sido fator significativo em sua longevidade, removendo o risco que matava muitas mulheres de sua geração. Doenças infecciosas afetavam pessoas de todas as idades. Tuberculose, febre amarela, malária e outras enfermidades ceifavam vidas constantemente. Em áreas urbanas, a situação era particularmente grave devido a condições sanitárias precárias. Mas João, Pedro e Rosa haviam vivido toda a vida em área rural relativamente isolada, o que pode tê-los protegido de algumas epidemias que devastavam cidades. Roberto encontrou evidências adicionais nos relatórios médicos da província do Rio de Janeiro. Em 1889, um médico provincial havia visitado o distrito de Sacra Família e escrito relatório sobre condições de saúde locais. O documento mencionava: a região é notavelmente salubre, com clima ameno de serra e água abundante de córregos. População rural vive de agricultura familiar, com alimentação baseada em produtos cultivados localmente. Doenças epidêmicas são menos frequentes aqui do que em áreas urbanas ou de baixada. Observa-se número incomum de pessoas de idade muito avançada, sugerindo que condições locais favorecem longevidade. O relatório fornecia contexto crucial. A região onde João, Pedro e Rosa viviam tinha vantagens ambientais específicas que favoreciam saúde e longevidade. Clima ameno, água abundante e limpa, alimentação baseada em produtos frescos locais, isolamento relativo de epidemias urbanas. Mas mesmo com essas vantagens, chegar aos 95 ou mais anos era extraordinário. Beatriz decidiu investigar se havia algo específico sobre a vida dos irmãos que pudesse explicar sua longevidade excepcional. Ela procurou por registros locais, correspondências, memórias escritas por pessoas que os haviam conhecido. Em arquivo da paróquia de Sacra Família, encontrou carta escrita em 1888 por vigário local para bispo de Niterói, descrevendo sua comunidade. A carta mencionava João, Pedro e Rosa especificamente. Entre os paroquianos mais notáveis estão os irmãos João, Pedro e Rosa, agora com aproximadamente 91 a 95 anos, segundo cálculos baseados em registros antigos. Vivem de forma austera, mas digna, em propriedade que herdaram de seus pais. Mantêm pequena roça e algumas cabras, fazem cestos de vime que vendem no povoado. São conhecidos por sua rotina invariável.
levantam antes do sol, trabalham moderadamente durante o dia, repousam nas horas quentes, dormem ao anoitecer. Comem de forma parcimoniosa, principalmente hortaliças de sua roça, feijão, ocasionalmente leite ou carne de cabra. Não consomem aguardente. São devotos, mas não excessivamente. Suas mentes permanecem lúcidas e suas memórias são extraordinárias, capazes de relatar eventos de décadas passadas com detalhes surpreendentes. A descrição era fascinante. O vigário havia identificado vários fatores que pesquisas modernas sobre longevidade confirmariam como importantes: rotina invariável, trabalho moderado mas consistente, alimentação baseada em vegetais e grãos com consumo limitado de carne, abstinência de álcool, boa saúde mental. Os irmãos, sem saber, haviam seguido o estilo de vida que favorecia a longevidade. Mas havia outro fator que Beatriz e Roberto consideraram: o fato de serem irmãos que haviam vivido juntos toda a vida. Pesquisas modernas mostram que conexões sociais fortes são fator importante para a longevidade. João, Pedro e Rosa nunca haviam sido solitários. Tinham uns aos outros. Companhia constante, apoio mútuo em momentos difíceis, razão para continuar vivendo, mesmo quando perderam pais e possivelmente outros irmãos ao longo das décadas. Roberto encontrou mais evidências da importância dessa conexão em depoimento de pessoa que havia conhecido os irmãos. Em livro de memórias publicado em 1928, um homem que havia crescido em Sacra Família, na década de 1880, escreveu sobre suas recordações da infância. Ele mencionava João, Pedro e Rosa. Todos no povoado conheciam os velhos irmãos que viviam na casa de taipa, no caminho para o mato. Eram figuras de fascínio para nós crianças, pois pareciam ter existido desde sempre. Eram inseparáveis, sempre vistos juntos, completavam os pensamentos uns dos outros, trabalhavam em harmonia perfeita na confecção de cestos. Diziam que nunca haviam passado uma semana separados em toda a vida. A relação entre os irmãos não era apenas de proximidade física, mas de conexão profunda, que provavelmente fornecia benefícios psicológicos e emocionais que contribuíam para sua longevidade excepcional. Beatriz voltou ao daguerreótipo original com um novo entendimento. Aquela imagem não documentava apenas 3 pessoas muito velhas, documentava a história extraordinária de sobrevivência, resiliência e conexão humana profunda que havia permitido que 3 pessoas desafiassem todas as probabilidades estatísticas de sua época e vivessem até a idade que era praticamente impossível no contexto do Brasil do século XIX. A questão que permanecia era como aquele daguerreótipo específico havia sido capturado. Quem havia contratado o fotógrafo para viajar até a propriedade rural remota de João, Pedro e Rosa em 1891? Fotografia era cara e complicada na época, especialmente em áreas rurais. Havia história por trás da criação daquela imagem que ainda precisava ser descoberta. Beatriz encontrou a resposta em fonte inesperada. Nos arquivos do jornal O Vassourense, publicado em Vassouras, havia artigo de agosto de 1891, intitulado Prodígios da Longevidade em Nossa Província. O artigo discutia casos de pessoas excepcionalmente idosas no Rio de Janeiro e mencionava João, Pedro e Rosa especificamente. Recentemente, tivemos privilégio de visitar os irmãos João, Pedro e Rosa, residentes do distrito de Sacra Família, que, segundo registros fidedignos, contam com aproximadamente 94 a 98 anos de idade. Encontramo-los em notável estado de saúde para sua idade extremamente avançada, capazes de realizar trabalhos domésticos e agrícolas leves e de manter conversação clara sobre eventos que testemunharam ao longo de quase um século de vida. Contratamos daguerreotipista para criar registro permanente destes notáveis cidadãos, cujas vidas abrangem praticamente toda a história do Brasil independente. O artigo explicava a origem do daguerreótipo.
Um jornalista interessado em documentar casos de longevidade excepcional havia visitado João, Pedro e Rosa e contratado fotógrafo profissional para criar registro permanente. O daguerreótipo não era simples retrato de família, mas documento intencional, criado para propósitos quase científicos, para preservar imagem de pessoas cujas idades eram consideradas extraordinárias. O artigo incluía mais detalhes sobre a visita. Os irmãos recordam eventos do final do século anterior. Descrevem como era a vida durante o período colonial final. Relatam transformações que testemunharam ao longo de 9 a 10 décadas. Suas memórias são recurso histórico valioso, janela viva para a época que geralmente conhecemos apenas através de documentos escritos. Perguntados sobre o segredo de sua longevidade, respondem com simplicidade: vida regrada, trabalho comedido, alimentação frugal e, principalmente, companhia uns dos outros. Nunca fiquei sozinho um dia sequer, diz João. Sempre tive meus irmãos, completa Pedro. Somos uma família, conclui Rosa. Beatriz sentiu emoção ao ler aquelas palavras. O daguerreótipo que ela havia examinado não era apenas imagem antiga, era registro de encontro entre jornalista curioso e 3 pessoas extraordinárias, cujas vidas haviam abrangido quase um século completo de história brasileira. Era a tentativa de preservar não apenas suas imagens, mas também suas histórias, suas memórias, suas experiências. Roberto encontrou evidência adicional sobre o impacto que João, Pedro e Rosa haviam tido em sua comunidade. Nos registros da Câmara Municipal de Vassouras de 1892, um ano após o daguerreótipo, havia proposta de que os irmãos fossem oficialmente reconhecidos como patrimônio vivo da comunidade e que recebessem pequena pensão municipal, em reconhecimento de sua longevidade excepcional e de sua condição como testemunhas vivas da história. A proposta havia sido aprovada. João, Pedro e Rosa receberam pequena quantia mensal que, embora modesta, garantia que não passariam privação em seus últimos anos de vida. Era reconhecimento oficial de que suas vidas tinham valor não apenas pessoal, mas também histórico e comunitário. Nos registros de óbito da paróquia de Sacra Família, Beatriz e Roberto encontraram as entradas finais da história dos irmãos. João havia falecido em janeiro de 1893, aos 99 anos e 9 meses. Pedro havia falecido em abril de 1893, aos 97 anos e 7 meses. Rosa havia falecido em julho de 1893, aos 95 anos e 8 meses. Eles haviam vivido juntos por mais de 9 décadas e haviam morrido com apenas 6 meses de diferença, como se a morte de um fosse o golpe que desestabilizasse o equilíbrio delicado que havia mantido os outros vivos. O vigário que registrou os óbitos havia adicionado nota pessoal. Estes notáveis cidadãos viveram vidas de austeridade e dignidade. Testemunharam transformações extraordinárias em nossa nação e em nosso mundo. Foram um exemplo de perseverança, união fraternal e graça no envelhecimento. Que descansem em paz juntos na eternidade, como foram juntos na vida. O daguerreótipo de 1891 havia capturado João, Pedro e Rosa aproximadamente 2 anos antes de suas mortes. Era um dos últimos registros visuais de suas vidas extraordinárias. E agora, mais de 1 século e 3 décadas depois, aquele daguerreótipo permitia que Beatriz e Roberto reconstruíssem e contassem a história completa de 3 pessoas que haviam desafiado todas as probabilidades de sua época. A história de João, Pedro e Rosa, revelada através de meses de pesquisa que começou com análise cuidadosa de daguerreótipo de 1891, nos oferece lições profundas sobre longevidade, resiliência e conexão humana. A história que era, nas palavras de Beatriz, verdadeiramente extraordinária,
Não porque fosse impossível, mas porque desafiava tão completamente as expectativas estatísticas de sua época. João, Pedro e Rosa nasceram entre 1793 e 1797, durante o período colonial final brasileiro. Sobreviveram à infância em época em que a maioria das crianças morria antes dos 5 anos. Cresceram durante transformações políticas massivas, incluindo chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808 e independência do Brasil em 1822. Viveram todo o período do Império Brasileiro e chegaram aos 95 a 99 anos, idades que eram estatisticamente quase impossíveis no Brasil do século XIX. Como conseguiram essa longevidade extraordinária? A pesquisa de Beatriz e Roberto identificou múltiplos fatores que provavelmente contribuíram. Fatores ambientais. Viviam em região rural de serra com clima ameno, água limpa abundante, isolamento relativo de epidemias urbanas. Fatores de estilo de vida, rotina invariável, trabalho moderado, alimentação baseada em vegetais e grãos, abstinência de aguardente. Fatores reprodutivos. Nunca casaram ou tiveram filhos, evitando riscos de mortalidade associados. Fatores genéticos. Provavelmente tinham predisposição genética favorável à longevidade. E, crucialmente, fatores sociais. Tinham uns aos outros, conexão profunda e apoio mútuo que durou toda a vida. A exposição organizada por Beatriz e Roberto foi inaugurada no Arquivo Histórico do Rio de Janeiro em maio de 2023, intitulada Além do Tempo, Longevidade Excepcional no Brasil do século XIX. A mostra apresentava o daguerreótipo de João, Pedro e Rosa como peça central, cercada por toda a documentação descoberta durante a pesquisa. Registros de batismo, documentos de propriedade, o artigo de jornal de 1891, o relato do vigário, registros de óbito. A exposição incluía também contexto demográfico elaborado por Roberto, mostrando gráficos e estatísticas sobre expectativa de vida no Brasil oitocentista, mortalidade infantil, principais causas de morte e a raridade extrema de pessoas que alcançavam idades acima de 90 anos. João, Pedro e Rosa eram apresentados não apenas como curiosidade, mas como casos excepcionais que desafiavam normas estatísticas de sua época. A reação do público foi de fascínio profundo. Nos primeiros 3 meses, mais de 18.500 pessoas visitaram a exposição. Muitos visitantes passavam longos minutos contemplando o daguerreótipo de 1891, tentando imaginar as vidas extraordinárias daquelas 3 pessoas. Alguns visitantes mais velhos relatavam que a história de João, Pedro e Rosa os inspirava, mostrando que longevidade com dignidade era possível mesmo em circunstâncias difíceis. A pesquisa também gerou interesse acadêmico significativo. Roberto publicou artigo em revista especializada de demografia histórica, analisando o caso de João, Pedro e Rosa no contexto de padrões de longevidade no Brasil do século XIX. O artigo argumentava que estudar casos excepcionais como este poderia fornecer insights sobre fatores que favoreciam longevidade, mesmo em épocas com expectativa de vida muito mais curta que hoje. Pesquisadores de outras áreas também se interessaram. Geneticistas perguntaram se seria possível rastrear descendentes de outros irmãos, de João, Pedro e Rosa. Eles próprios não tiveram filhos, mas tiveram outros irmãos que procriaram, para estudar se havia componentes genéticos que explicavam a longevidade excepcional. Gerontologistas se interessaram pelos fatores de estilo de vida documentados no relato do vigário. Sociólogos se fascinaram pela importância da conexão entre os irmãos para sua longevidade. A história nos ensina lições importantes sobre envelhecimento, saúde e conexão humana. Primeiro, que longevidade excepcional era possível mesmo em épocas passadas com recursos médicos limitados, embora fosse extremamente rara. João, Pedro e Rosa demonstraram que combinação de fatores genéticos favoráveis, estilo de vida saudável, ambiente limpo e conexões sociais fortes poderia resultar em vida excepcionalmente longa, mesmo no século XIX.
Segundo, que conexões humanas profundas têm impacto real e mensurável sobre saúde e longevidade. A relação entre João, Pedro e Rosa não era apenas sentimentalmente tocante, mas provavelmente contribuiu materialmente para sua longevidade excepcional. Pesquisas modernas confirmam que isolamento social reduz a expectativa de vida, enquanto conexões fortes aumentam. João, Pedro e Rosa nunca foram solitários, sempre tiveram uns aos outros. Terceiro, que daguerreótipos e fotografias históricas podem ser fontes ricas de informação quando examinadas cuidadosamente e contextualizadas através de pesquisa documental. Beatriz poderia ter simplesmente catalogado aquele daguerreótipo como 3 pessoas idosas, 1891, e seguido adiante. Mas ao prestar atenção cuidadosa aos detalhes, ao questionar suas suposições iniciais sobre idade, ao buscar contexto histórico, ela descobriu história extraordinária que, de outra forma, teria permanecido oculta. Quarto, que pessoas comuns de classes trabalhadoras tinham vidas que merecem ser estudadas e lembradas. João, Pedro e Rosa não eram figuras públicas famosas, não eram ricos ou poderosos. Eram pessoas de origem humilde que viveram vidas simples em propriedade rural remota. Mas suas vidas foram extraordinárias em suas próprias formas, e suas histórias têm valor histórico e humano significativo. O daguerreótipo de 1891 permanece em exposição permanente no arquivo. Visitantes continuam chegando, muitos especificamente para ver a imagem dos irmãos que viveram 95 a 99 anos, em época em que isso era quase impossível. O daguerreótipo se tornou uma das imagens mais compartilhadas e discutidas do acervo do arquivo. Beatriz e Roberto continuam pesquisando outros casos de longevidade excepcional no Brasil histórico, usando a metodologia que desenvolveram ao estudar João, Pedro e Rosa. Análise cuidadosa de fotografias combinada com pesquisa documental extensiva. Eles descobriram vários outros casos de pessoas que viveram até idades muito avançadas no século XIX, cada um com suas próprias histórias fascinantes. A história de João, Pedro e Rosa também inspirou o projeto comunitário em Sacra Família, o distrito onde eles viveram. A comunidade local, orgulhosa de ter sido lar de pessoas tão notáveis, estabeleceu pequeno memorial no local onde sua casa havia ficado. O memorial inclui réplica ampliada do daguerreótipo de 1891 e placa explicando quem eram João, Pedro e Rosa e por que suas vidas foram extraordinárias. Descendentes de outros membros da família dos irmãos, pessoas que compartilham linhagem com João, Pedro e Rosa através de seus outros irmãos, visitaram o memorial e a exposição no arquivo. Uma tataraneta de irmão dos 3, chamada Rosa Maria, em homenagem à tia-avó que nunca conheceu, disse em entrevista: "É emocionante saber que temos essa história em nossa família. Os tios-avós, João, Pedro e Rosa, representam força, resiliência e o poder da conexão humana. Suas vidas nos inspiram a valorizar nossos relacionamentos e a cuidar de nossa saúde. Essa é a história de João, Pedro e Rosa, os irmãos que nasceram entre 1793 e 1797 e viveram até 1893, alcançando idades de 95 a 99 anos, em época em que isso era estatisticamente quase impossível. É história sobre fatores múltiplos que contribuem para a longevidade, genética, ambiente, estilo de vida e, crucialmente, conexão humana profunda. É história sobre como o daguerreótipo aparentemente simples, quando examinado com atenção e contextualizado através de pesquisa cuidadosa, pode revelar narrativa extraordinária que, de outra forma, seria perdida. É história que nos lembra que cada fotografia antiga merece ser vista não apenas como imagem interessante, mas como documento denso de significado que pode conter histórias fascinantes esperando para serem descobertas. É história sobre o valor de estudar vidas de pessoas comuns, não apenas de figuras públicas famosas.
É história sobre poder de conexão humana, sobre como 3 irmãos que viveram juntos por mais de 9 décadas desafiaram todas as probabilidades de sua época. Quando Beatriz Campos disse, é extraordinário, após analisar o daguerreótipo de João, Pedro e Rosa, ela estava certa, não porque a história fosse impossível, mas porque era excepcional de formas que ela só começava a compreender. E agora, mais de um século após suas mortes, João, Pedro e Rosa continuam inspirando, ensinando e fascinando todos que conhecem suas histórias notáveis. Esta foi uma jornada incrível de descoberta histórica. Se você chegou até aqui, quero convidá-lo a fazer parte da nossa comunidade de exploradores do passado. Inscreva-se no canal e junte-se a milhares de pessoas que, como você, acreditam que cada história merece ser contada e cada vida merece ser lembrada. Compartilhe nos comentários o que mais tocou você nesta história. Foi a longevidade extraordinária dos irmãos? Foi a força da conexão entre eles? Foi a dedicação dos pesquisadores em revelar essa história oculta? Suas reflexões enriquecem nossa comunidade e me inspiram a continuar trazendo mais histórias fascinantes. E se você conhece alguém que amaria conhecer esta história, compartilhe este vídeo. Cada compartilhamento ajuda a preservar e espalhar essas memórias preciosas do nosso passado. Nos vemos na próxima investigação, onde continuaremos desvendando mistérios e histórias extraordinárias escondidas em fotografias antigas. Até lá, continue questionando as imagens que vê, continue buscando as histórias ocultas, continue honrando memória daqueles que viveram vidas notáveis, mesmo em circunstâncias simples. Cada vida tem valor, cada história merece ser preservada, cada fotografia pode conter maravilhas esperando para serem reveladas.